como uma das atrizes chinesas mais influentes da China, Fan Bingbing. Era uma celebridade renomada reconhecida tanto por sua atuação quanto por sua presença marcante no cenário global de entretenimento. Mas sua carreira foi completamente abalada da noite para o dia, fazendo com que ela se tornasse uma das atrizes mais odiadas da China após se envolver em um dos maiores escândalos que abalou o mundo do entretenimento asiático. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos comentar sobre uma das atrizes mais amadas da China que da noite para o dia perdeu tudo após se envolver em um caso que chocou tanto seus fãs quanto a indústria cinematográfica. Mas antes de contar tudo o que rolou, deixa o like e se inscreve no canal. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Mas como de costume, para que vocês possam entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo para 1981. Quando vinha ao mundo aquela que se tornaria uma das atrizes, produtora e cantora mais famosas da China, sendo mais tarde incluída como a celebridade mais bem paga na lista Forbes China Celebrity, depois de ficar no top 10 todos os anos desde 2006. Com sua carreira atingindo um patamar maior ainda, após atuar no filme X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, uma produção americana famosa que fez com que ela se tornasse mundialmente conhecida. Tendo sido criada em Qingdao, província de Shandong, assim como a maioria das celebridades asiáticas, Fan Bingbing passou grande parte dos primeiros anos de sua vida vivendo no anonimato, como uma pessoa comum que sonhava em um dia alcançar os holofotes. Mas sua jornada até se tornar uma das atrizes mais renomadas da China foi árdua, com ela começando sua carreira como figura pública ao participar do dorama Mulher Poderosa, onde atuou em pequenos papéis durante 2 anos. Até atingir o estrelato em 1999 como protagonista no dorama Princesa Pérola, que logo de cara foi recebido com uma boa aceitação, sendo ainda renovado para uma segunda temporada e fazendo com que a carreira da atriz ganhasse atenção. Nos anos seguintes, ela continuou atuando em doramas, mas infelizmente as novas produções não tiveram a mesma aceitação de seu primeiro projeto, e mais tarde se provaram um verdadeiro fracasso, passando por uma temporada tão ruim no mundo dos doramas. Em 2002, a atriz resolveu se aventurar no mundo das produções cinematográficas, estrelando em 2003 o filme Celular, que foi o filme de maior bilheteria da China naquele ano, se tornando uma das produções cinematográficas mais aclamadas ali, rendendo ainda seu primeiro prêmio de melhor atriz no 27º Prêmio Sem Flores. Com o sucesso estrondoso que foi essa produção cinematográfica, a atriz passou a estrelar em vários filmes chineses nos anos seguintes, enquanto em paralelo dava continuidade na sua carreira como atriz em doramas. Mas diferente dos doramas, os filmes se mostraram ser um verdadeiro sucesso, com muitas de suas produções se tornando aclamadas nas primeiras semanas de bilheteria. Apenas 3 anos depois de ter ganhado seu primeiro prêmio, em 2007 Fan Bingbing foi premiada mais uma vez, dessa vez ganhando o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme O Matrimônio. Aliás, naquele mesmo ano o filme Perdido em Pequim foi selecionado para a competição principal do 57º Festival Internacional de Cinema de Berlim e ganhou o prêmio de melhor atriz no 4º Festival Internacional de Cinema da Eurásia. Com 2007 sendo um dos anos mais produtivos na carreira da atriz, naquele mesmo ano ela estrelou em 8 filmes diferentes, além de ter decidido abandonar a empresa de entretenimento que a agenciava para começar seu próprio estúdio. Nessa altura do campeonato, ela já era uma das atrizes mais populares da China, sendo amplamente aclamada e conquistando os corações de inúmeros dorameiros por onde passava. Estando no auge da sua carreira nos anos seguintes, todas as produções cinematográficas em que ela estrelava se tornavam um verdadeiro sucesso, com ela recebendo inúmeros prêmios no decorrer dos anos, como os prêmios do Festival de Prêmios Cavalo de Ouro de Taipei, do Festival Internacional de Cinema de Tóquio, do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián e o Prêmio Galo de Ouro. Estando com uma carreira extremamente consolidada no mundo das produções cinematográficas, em 2009 a atriz resolveu dar uma pausa nos doramas, optando por estrelar apenas filmes. Mas a grande explosão de popularidade internacional de Fan Bingbing ocorreu em 2014 quando ela foi convidada para participar do filme americano X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Nele a atriz interpretou o papel de uma mutante, conhecida por sua habilidade de criar portais de teletransporte. Apesar de seu papel não ser central, sua presença trouxe visibilidade para ela no mercado ocidental e internacional também, pois após o grande sucesso que essa produção teve,
ela foi convidada para trabalhar em outra produção americana apenas 2 anos depois, dessa vez como protagonista em um filme de ação e comédia estrelado por Jackie Chan, onde ela não apenas interpretou um dos papéis principais, como também mostrou sua versatilidade em um filme voltado para o mercado global. Fan Bingbing, literalmente saiu do nada para se tornar uma atriz mundialmente reconhecida que era escolhida para ser o rosto de grandes marcas, tendo ainda sido a primeira atriz asiática a receber um vestido especialmente adaptado para o tapete vermelho feito por ninguém menos do que a Louis Vuitton, além de ser nomeada embaixadora global de várias marcas. O céu era o limite para Fan Bingbing, vivendo uma vida que muitos sequer podem sonhar. Fan Bingbing tinha uma vida invejada por muitos. Mas o que teria feito uma das atrizes mais bem pagas do mundo destruir tudo o que conquistou da noite para o dia? O escândalo teria começado 20 anos atrás, quando Fan Bingbing estava começando sua carreira e foi selecionada para protagonizar o filme Celular. Lembram que eu comentei que esse foi o filme de maior bilheteria da China no ano de 2003? Pois é, durante a produção desse filme, os diretores convidaram um dos apresentadores mais famosos daquela época para dar consultoria e ajudá-los a tornar a criação de um dos personagens do filme mais real. O personagem do filme teria sido baseado nas características desse apresentador. Porém, quando o filme foi ao ar, eles não deram o crédito pro apresentador que ajudou na criação do personagem, e ainda retrataram o personagem que havia sido criado com base em suas características, como alguém que finge ser normal, mas que por trás da fachada é na verdade um psicopata. E aí, meus amigos, o caldo azedou porque muita gente que viu não conseguiu diferenciar ficção da realidade e a partir daí a carreira do apresentador simplesmente desandou. Ele passou a sofrer várias críticas, perdeu vários projetos, e o pior é que quando ele ajudou na produção do filme, ele ajudou na boa intenção, sem nem sequer imaginar que o personagem baseado nele seria mais tarde retratado como um psicopata. Por causa disso, a carreira do cara literalmente foi destruída, e ele passou a nutrir um ódio de 20 anos por todo mundo que esteve envolvido no projeto. 15 anos depois, quando anunciaram que iriam fazer a continuação do filme que destruiu sua carreira, ele decidiu que não ia deixar trazer para a tela um assunto que as pessoas já estavam começando a esquecer e por isso resolveu se vingar da pessoa que mais foi beneficiada com o sucesso do filme 20 anos atrás. No final das contas acabou que a pessoa que mais foi beneficiada foi a Fan Bingbing. Por isso em 2018 ele usou as mídias sociais para vazar um contrato redigido divulgando que Bingbing recebeu 10 milhões por seus 4 dias de trabalho na continuação do filme Celular. Porém no dia seguinte, ele publicou um segundo contrato redigido mostrando um valor de 50 milhões para o mesmo trabalho, sugerindo que o contrato menor destinava-se a reportar às autoridades fiscais para evitar ser tributada por sua remuneração total de 60 milhões. Essa divulgação levou as autoridades fiscais da província de Jiangsu e da cidade de Wuxi a investigarem um caso suspeito de evasão fiscal. E no meio da investigação as autoridades teriam descoberto que ela estava cometendo evasão fiscal desde o início de sua carreira. Com a notícia explodindo, o estúdio da atriz emitiu uma declaração negando que ela tenha assinado contratos separados para um único trabalho e afirmou que cooperaria totalmente com as autoridades na investigação e abordaria as preocupações do público. Mas embora ela tenha dito que colaboraria, a atriz simplesmente desapareceu por 3 meses durante a investigação sobre a sua situação fiscal pelas autoridades chinesas. Com a atriz desaparecendo do dia para a noite, perguntas, preocupações e rumores sobre o paradeiro de Bingbing cresceram quando ela não foi vista após uma última aparição pública em 1º de julho de 2018. Com ela mais tarde sendo dada como desaparecida, começaram a surgir inúmeros rumores que sugeriram que talvez a atriz tivesse sido presa. Mas estes não foram confirmados, com seu gerente chegando a vir a público para afirmar via mídia social que ela nunca fora presa. 3 meses depois de ser dada como desaparecida, Bingbing quebrou o silêncio com uma declaração nas mídias sociais, pedindo desculpas ao público por evasão fiscal depois que as autoridades chinesas ordenaram que ela e suas empresas pagassem cerca de 127 milhões de dólares em impostos e penalidades para evitar processos criminais. Na época ela estava noiva de um famoso ator chinês com quem estava em um relacionamento desde 2015. O ator teria feito o pedido durante seu aniversário de 36 anos, mas infelizmente depois que a atriz se envolveu no escândalo de sonegação, embora ele tenha permanecido ao seu lado o tempo todo, ainda assim seu relacionamento não conseguiu resistir e inevitavelmente terminou em rompimento. Depois de quitar sua dívida e pagar os 127 milhões de dólares em impostos e penalidades,
a atriz ficou livre para retornar suas produções nas telinhas. Mas o problema é que cometer sonegação fiscal é um ato que não é visto com bons olhos na China. Por isso, embora ela tenha tentado ressurgir das cinzas, ainda assim a atriz tem enfrentado dificuldades para retomar sua carreira. Para grande parte da mídia chinesa ela nunca mais vai conseguir voltar. Até porque na China todas as suas obras foram proibidas, por isso ela tem tentando fazer um retorno de volta para os holofotes por meio do cinema internacional, e fazendo algumas publicidades no mercado ocidental. Mas em relação ao mercado chinês a carreira dela literalmente acabou. Mas agora que eu te contei tudo o que rolou envolvendo a atriz chinesa Fan Bingbing, eu quero saber a sua opinião porque confesso que antes de pesquisar mais sobre isso, eu sempre imaginei que esse fosse apenas mais um caso comum envolvendo sonegação fiscal, e de que ela colheu o que plantou, mas no final das contas ela acabou sendo apenas uma vítima de toda essa história, assim como o apresentador que na minha opinião é tão vítima quanto ela. Mas enfim, comenta aqui embaixo qual a sua opinião, porque eu vou amar saber. Não esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima!